Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos então encerrar o nosso assunto, o nosso conteúdo da apostila. Você já ouviu falar em estrelas? Com certeza sim, né? E você sabe o que são estrelas? Estrelas, pessoal, são astros, né? Que produzem luz própria. E essa luz, ela é produzida através de gases que são extremamente quentes. Esses gases podem atingir 15 milhões de graus Celsius. Imagina, quando a temperatura aqui do ambiente faz aí 38, 39 graus, a gente tem a sensação que vai morrer de calor, né? Imagina 15 milhões de graus Celsius. É muito quente, né? Então é por isso que as estrelas têm tanto brilho. Porque é como que esses gases estivessem estourando a todo momento por conta dessa temperatura. Tá certo, meus amores? E vocês sabiam que o agrupamento, né, das estrelas no céu é chamado de constelação? Sim, constelação. E os desenhos imaginários, né, que as pessoas fazem aí das constelações é chamado de asterismo. Então, asterismo é os desenhos imaginários que as pessoas criam por meio das constelações. Então, percebam, constelações são os posicionamentos das estrelas, tá? São os agrupamentos dessas estrelas que não mudam. Elas sempre vão estar da mesma forma no céu, tá? De acordo aí com o hemisfério, né? Com a posição do planeta. Às vezes tem hemisfério que visualiza uma constelação e tem hemisfério que não, tá? Mas essa constelação não vai mudar. Mas com a criatividade e imaginação do ser humano, né? Existem vários tipos aí de desenhos, né? Que são chamados, né, de constelações. E esses desenhos imaginários são criados por meio, então, do asterismo, que é essa invenção imaginária aí, formando algumas figuras que a gente chama, então, de constelação, tá? Então, essa aqui, por exemplo, ó, é a constelação da Ema, tá? Da Grande Ema. Aí nós temos constelação do Escorpião, constelação Cruzeiro do Sul, constelação de Centauro, enfim, existem milhares aí de constelações, né? E cada uma com desenho e significado. Sim, significado, gente. Principalmente, né, nas histórias gregas aí, né? Nas figuras mitológicas, né, dos gregos, eles usavam muito, né, as constelações para criar, então, esses personagens, para criar deuses, né, ou deusas, enfim, criar aí, então, a mitologia grega a partir das constelações. Vocês sabiam disso? Inclusive, também, gente, por meio das constelações que os povos antigos, que na época nem existia calendário, não existia praticamente nada. Tudo era feito por meio de observação, né? E eles ficavam observando o céu e viam aí que com o passar das estações do ano, né? Ao longo do tempo descobriu então que existiam então as estações do ano, né? Mas como que eles sabiam isso, né? Que em determinada época do ano ia chover, outra época ia ser muito seca, outra época ia fazer muito calor, outra época ia fazer muito frio. Observando as estrelas. Olha que interessante, pessoal. Então, os povos antigos observavam as estrelas, né? Determinando, então, as estações do ano. E podendo, assim, então, ajudar na sua sobrevivência, né? Através da colheita, do plantio. Isso auxiliava muito os povos antigos. E aí, mais tarde, então, os gregos utilizavam então esse posicionamento das estrelas, que a gente chama de constelação, né? Para então criar as suas figuras, né?
mitológicas. Bem interessante, né, pessoal? Inclusive, a nossa bandeira do Brasil, em homenagem a uma constelação que é chamada constelação do Cruzeiro do Sul, que essa constelação, ela só aparece, né, no hemisfério sul. Então, a nossa bandeira, ela tem essa constelação, né, em homenagem a esse posicionamento das estrelas que só aparecem no hemisfério sul. Muito bacana, né? E temos aí também outras constelações, como a constelação de Escorpião, que eu já falei para vocês, constelação de Órion, que é um dos personagens da mitologia grega, né? Inclusive, eles falam que Escorpião e Órion sempre vão estar em lados opostos, tá? Porque o Escorpião, né? Ele foi enviado por uma deusa para matar o Órion, que era um grande caçador, tá? Então, por isso que eles nunca vão estar juntos, sempre vão estar em lados opostos no céu. E aqui, gente, tem uma curiosidade aí para vocês, né? Que vocês vão olhar aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Tô dando a dica, ó. E vão tentar achar essas duas constelações aqui nessa figura, tá? Então, observe, então, a constelação do Cruzeiro do Sul e a constelação de Escorpião. E tente achar essas duas constelações aqui nessa imagem. E aí, você faz um traço aí, quando você, traça faz um traço aí, né, para achar, então, as constelações. Quem achar, comenta lá no fórum que conseguiu. E, gente, atualmente, né, existem mapas celestes que são digitalizados, né, são modernos, onde usam aí equipamentos tecnológicos, né, computadores, internet, para criar esses mapas celestes, que são mapas, né, que tem todo o segmento das estrelas, né, dos posicionamentos das estrelas. Então, existem aí, não todos, porque vão descobrindo ao longo do tempo, mas todas as constelações que são conhecidas são identificadas nesse mapa celeste. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Esse mapa celeste aqui é um mapa celeste atual, né? Feito em computadores. Antigamente, esses mapas celestes eram feitos através de desenhos. E olha só quantas figuras foram criadas por meio das constelações. É muito bacana, né? Ver isso. E todos esses desenhos, né, são criados hoje em dia, então, através dos computadores, né, facilitando, então, a localização, a visão. Mas, assim, confesso que é bem mais atrativo, né, colorido. Mas imagina, gente, o tanto de trabalho que deu descobrir todas essas constelações. As pessoas também tinham mais tempo, né? Porque o que elas mais faziam era observar o céu. E eu confesso também que é gostoso, né, observar o céu. Às vezes sentar lá fora, ficar observando o céu é bem bacana, né? Em falar em observar o céu, eu pedi, né, que vocês fizessem uma atividade sobre lá o desenho da lua. Muitos reclamaram que o céu estava nublado, que não tinha lua. Aí outros desenharam uma lua que nem era a lua daquela semana, mas enfim, tentaram fazer. E para vocês não reclamarem mais, não é verdade? Não vou passar essa atividade aqui, eu cientista, até porque hoje é a nossa última aula. Mas quando puderem e quiserem, tente observar o céu, veja aí as fases da lua, tentem achar alguma constelação,
Isso, além de ser um passatempo, né, em dias que você não tem muita coisa para fazer, você vai estar aprimorando seus conhecimentos aí em ciências, certo, meus amores? E agora, então, vamos fazer as atividades. Atividades da página 35, lápis na mão, 35 e 36. 1. Faça como os povos antigos e crie sua própria constelação. Para isso, escolha algumas estrelas da imagem a seguir e ligue-as, formando uma figura. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a técnica de asterismo, que é o quê? Usar a imaginação, né? E formar, então, uma constelação, tá? Então, vocês vão olhar essa imagem aqui e, através dessas estrelas que vocês estão observando, vocês vão criar uma constelação, tá? Agora, desenhe a figura que você imaginou e crie uma história para ela, escrevendo-a na forma de uma legenda. Então, vocês vão criar a constelação aqui, traçando, né? Fazendo traços. E depois, vocês vão desenhar essa constelação aqui e fazer uma legenda para ela, certo? 2. Com base no que você estudou no capítulo, explique o que é uma constelação. Gente, as constelações, né, ou constelação, é um agrupamento de estrelas, tá? Esse agrupamento, ele não é variável, sempre está da mesma forma no céu. E por meio da imaginação, essas constelações, elas têm desenhos, né, formas, e com o passar do tempo, criou-se até nomes, né, para essas constelações. 3. Observe a figura das constelações representadas nas imagens a seguir, depois complete as informações referentes a cada uma delas. Então, vamos lá, gente. Esta constelação aqui é a constelação de Órion. Aí, a estação do ano que começa a ser vista, né? No hemisfério sul, é verão. Como você faria para encontrá-la no céu? Dica, gente, você pode conseguir identificar a constelação de Órion encontrando o quê? As Três Marias. A partir das Três Marias, vocês conseguem identificar melhor toda a constelação. Então, como você faria para encontrá-la no céu? Identificando as Três Marias, tá? Que é o cinturão aqui, ó, de Órion, certo? Essa outra constelação é chamada constelação de Escorpião. Ela é vista no inverno. E como que nós podemos encontrar? A partir, né, da estrela Antares. Aliás, Antares não, Antares, que é uma estrela bem brilhante, avermelhada no céu, tá? Que fica bem aqui no meio, né, da figura do escorpião, certo? Então, você achando essa estrela, Antares, você consegue identificar, então, toda a constelação aí de escorpião. 4. Relacione as duas imagens explicando como os recursos representados nelas se assemelham e como eles se diferem entre si. As duas imagens, gente, representam o quê? Os mapas celestes, tá? A primeira é um mapa celeste mais antigo. Já a segunda imagem é um mapa celeste bem atual, né? Por meio de aplicativo, tá? E as duas, né? São formas o quê? De identificar, né? As constelações existentes, né? As constelações que nós conhecemos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido muito na nossa aula de hoje. Agora, nós vamos terminar o nosso caderno de atividades. Então, agora, pessoal, pegue aí o caderno de atividade de vocês
E vamos fazer juntos, então, os exercícios, né, que restam, tá bom? Então, exercício 1. As pinturas rupestres são desenhos feitos em rochas por seres humanos que viviam há milhares de anos. Faça uma pesquisa sobre elas e confira como os povos indígenas representavam os animais, o céu e situações do seu cotidiano. Então, essa questão aqui você pode pesquisar aí na internet, né? As pinturas rupestres e fazer algum desenho aí no seu caderno de ciências indicando quais são essas pinturas, para que serviam, tá bom? Letra A. Agora imagine que você vive em uma tribo indígena que gosta de observar e desenhar o céu. Sobre a imagem da rocha representada a seguir, faça um desenho do céu noturno que seja parecido com uma pintura rupestre. Então, gente, vocês vão indicar aí, né, em cima dessa rocha, pode ser estrelas, luas, planetas, enfim, algum desenho que é como se você estivesse observando o céu e fazendo esses desenhos rupestres sobre essa rocha, tá? Letra B. O desenho que você fez também poderia representar o céu noturno de milhares de anos atrás? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Porque se você desenhou lua, ou estrela, ou sol, todos esses astros, né, estão no universo da mesma forma, né, que estavam no passado e estão hoje, tá bom? 2. O selo reproduzido a seguir mostra uma imagem de um cientista e de um instrumento desenvolvido por ele para observar o céu. A. Qual é o nome do cientista e do instrumento desenvolvido por ele? Vocês lembram dessa aula? E tá até aqui, né, ó. O nome do cientista é Galileu Galilei e o instrumento desenvolvido por ele é a luneta astronômica. B. Por que esse instrumento foi importante para o desenvolvimento da astronomia? Porque, pessoal, a luneta, né, astronômica permitiu, né, e permite até hoje ver os astros com um aumento, né? E isso facilita muito na identificação desses astros, tá? Ajuda a nossa visão, né? Ajuda a gente ver os astros com maior aumento. E isso é muito importante, né, para a ciência. 3. Antes de construir a luneta astronômica, em 1909, Galileu Galilei ouviu falar de um instrumento feito de um tubo com lentes de aumento que permitia enxergar à distância. Então, ele aperfeiçoou esse instrumento e utilizou para observar astros. A. Associa as informações sobre a luneta astronômica aos respectivos locais indicados na imagem, escrevendo os números de 1 a 3. Então, nós temos aí, né, a legenda. 1, entrada de luz. 2, lente. 3, lente ocular, que é aquela lente por onde nós vamos enxergar, né, que nós vamos colocar o olho. Então, entrada de luz, aqui, número 1. Lente, 2, que é essa daqui. E a lente ocular, que é por onde nós vamos enxergar, 3. Certo? B. Explique por que as lentes, como as das lupas, são peças importantes para o funcionamento de uma luneta astronômica. As lentes, pessoal, elas são importantes porque elas fazem o quê? O aumento da imagem observada, né? Então, se você está querendo observar ali uma estrela, é muito mais fácil, né, e melhor você observar com a luneta, né, ou hoje com o telescópio,
porque as lentes desse instrumento vai aumentar a imagem observada, tá bom? 4. Observe os instrumentos representados nas imagens A e B. Então, aqui a gente tem o instrumento A e o instrumento B. Vocês sabem o nome deles? Esse aqui é telescópio. E esse daqui é quem? Esse aqui é um satélite artificial, né? Que é também um tipo de telescópio, tá, gente? Mas que a gente chama geralmente de satélite artificial. Quais as semelhanças e diferenças, né? Então, semelhanças é que os dois são telescópios com a função, então, de observar imagens, tá? A diferença é que esse telescópio aqui, ele capta imagem, né, dos astros aqui, por exemplo, quando a gente está aqui na Terra olhando o universo, olhando o espaço, né? Esse daqui já captura as imagens lá através do espaço, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois instrumentos. Você sabia? O maior telescópio do planeta está sendo construído no Chile, em parceria com vários países, entre eles o Brasil. O telescópio de Magellan terá 7 espelhos e ficará pronto em 2025. Bacana, né, pessoal? Quantas coisas serão descobertas aqui, hein? Vai demorar mais aí, né, alguns aninhos, mas um instantinho passa e aí esse telescópio será usado, né, e muito pela ciência. 5. O periscópio é um instrumento geralmente utilizado em submarinos, que apresenta o funcionamento similar ao de uma luneta astronômica. Analise a representação do funcionamento de um periscópio e assinale a alternativa que explica a função dos espelhos. Já vamos aqui direto, gente, para a alternativa correta para nossa aula não ficar muito extensa, tá? Então, a frase aqui do meio é a correta, que diz o seguinte: a imagem do navio alcança os espelhos e é direcionada até o observador. Tá bom? 6. Leia o texto e a imagem da constelação da Anta. A constelação da Anta é um exemplo de como as etnias indígenas brasileiras uniam as estrelas que apareciam no céu para formar figuras. Essa constelação surge no céu na segunda quinzena de setembro, no lado leste, anunciando a primavera e o início da estação chuvosa para os indígenas do norte e o início da estação mais quente para os indígenas do sul. Muito interessante, né, pessoal? Então, através de uma constelação é possível, então, identificar aí as estações do ano, né? E acabei de falar, então, para vocês essa resposta aqui, ó. Qual a importância das constelações para os povos indígenas? A importância das constelações, gente, é que elas marcam as estações do ano, né? Então, por meio das constelações, os indígenas conseguem identificar as estações do ano, né? As estações de chuva, estações de seca, estações frias, quentes, tá? 7. A respeito das constelações, leia a frase e assinale as afirmativas corretas. Constelação é uma região delimitada no céu em que inclui todos os astros dentro dela, como as estrelas e planetas. A única que não vai estar correta, gente, é a última. Aliás,
Isso mesmo, a única que não vai estar correta é a última. Por quê? Porque, gente, constelação não é somente com as estrelas, né? Mas ela pode incluir também algum planeta, tá? A gente fala mais sobre as estrelas, né? Mas, às vezes, dentro dessa constelação, nós podemos identificar também algum planeta, tá? Por isso que não é somente por estrelas. Oito. Atualmente existem 88 constelações oficiais, das quais 3 estão representadas nas imagens a seguir. Relacione o nome das constelações às respectivas imagens de cada uma delas, em que cada uma delas está representada. Então, nós temos aí, né? 1, constelação do Cruzeiro do Sul. 2, constelação de Órion. 3, constelação de Escorpião. Aqui, gente, fala que são 88 constelações oficiais, mas existem muito mais, né? É que ao longo do tempo, os cientistas, eles vão descobrindo e dando nome, né? Classificando essas constelações, tá bom? E aí, qual, né, vocês acham que é a constelação do Cruzeiro do Sul? Muito bem, essa daqui. Então, coloque o número 1 aqui. E constelação de Órion? Dica, para vocês acharem constelação de Órion, vocês têm que achar o quê? As 3 Marias. Isso mesmo, essa daqui. E dica para número 3, que a gente já sabe qual é, mas se você não soubesse, era achar a estrela Antares. Aqui, ela aqui, ó, tá? É a estrela mais brilhante. Então, aqui é a número 3. E a número 9 fala, gente, pra gente achar, né, circular nesse mapa celeste aqui, que foi visualizado, né, na região de Curitiba, lá no Paraná, em 2019. Fala pra gente circular 2 constelações que foram citadas aqui em cima, tá? E aí, conseguem achar? Aqui falam de 3, mas aqui nós vamos achar só 2. Conseguiram achar? Ó, bem facinho aqui, ó. Cruzeiro do Sul. E essa aqui, Escorpião. Certo, meus amores? Então, hoje nós encerramos aí o nosso conteúdo do 4º bimestre. Espero que vocês, mesmo, né, com esse estudo à distância, tenham se dedicado, tenham aprendido bastante. E desde já quero te agradecer por cada manhã comigo aqui. Obrigada por vocês estarem no fórum comigo, me dando bom dia, né? Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E como forma de carinho, né, e agradecimento, tem um vídeo aqui abaixo que eu gostaria que vocês assistissem. E depois me contem no fórum se vocês gostaram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o ano que vem, juntinhos, se Deus quiser.